Vamos falar então de calorimetria, né? Da maneira mais simples, que é a que vai cair na sua prova. Vamos começar com esses dois conceitos iniciais, que são o de calor e temperatura. A maneira mais simples que eu posso definir como temperatura para você é que a temperatura está associada ao grau, né? Ou nível de agitação médio das moléculas de um corpo. Aí eu deixei bem definido aqui com o grau de agitação molecular. E a gente tem que um corpo que tenha maior temperatura tem moléculas mais agitadas, né? Se eu tiver, por exemplo, uma panela aqui, uma panela de mingau, e o meu mingau estiver fervendo, aqui está a panela e aqui dentro está cheio de mingau. Se eu tiver esse mingau fervendo, né, o mingau vai estar muito quente, e se você der um zoom microscópico nas moléculas do mingau, você vai ver que as moléculas do mingau estão muito agitadas. Vão estar correndo de um lado para o outro, o mingau vai estar muito quente, logo as moléculas dele vão estar muito agitadas. O contrário acontece para corpos que estão muito frios, como por exemplo um cubo de gelo. Se eu pegar um bloquinho de gelo aqui e você der um zoom microscópico lá nesse bloco de gelo, você vai ver que as moléculas dele estão bem comportadinhas, vão estar com um grau de agitação muito baixo, muito pouco elevado. A agitação das moléculas do bloco de gelo vão estar assim, dispostas de maneira bem organizada e muito pouco agitadas. Então, a definição de temperatura: grau de agitação médio das moléculas. Se eu tiver um corpo com uma temperatura muito elevada, suas moléculas vão estar muito agitadas. Se eu tiver um corpo com uma temperatura baixa, suas moléculas vão estar muito calminhas e tranquilas. Agora vamos para o conceito de calor. Eu deixei escrito aqui que o calor é energia térmica trocada entre corpos. E aqui embaixo eu escrevi que o seu corpo ele não tem calor, né? Seu corpo não retém calor. O seu corpo troca calor. Você pode virar para sua mãe, para o seu papai ou para o seu irmão aí agora e falar: você não tem calor. O seu corpo ele não tem calor. Porque o calor ele está associado à troca de energia térmica entre corpos. Então você pode dizer que o seu corpo ele tem energia térmica. Seu corpo retém energia térmica. E o que é o calor então? Se eu tiver dois corpos aqui, um corpo A e um corpo B, e se eu disser que a temperatura do corpo A é igual a 50 graus Celsius, que a temperatura do corpo B é igual a 10 graus Celsius, a tendência natural, né, a lei da natureza, nos diz que a tendência é o corpo de maior temperatura fornecer energia térmica para o corpo de menor temperatura. Essas linhas de vermelho que eu fiz aqui são a transferência de energia térmica, e isso sim é o calor. O calor ele é a transferência de energia térmica de um corpo para outro corpo. Essa vai ser a nossa definição de calor, né? Então você pode dizer que o seu corpo não retém calor, você pode virar para o seu professor e falar que o corpo dele não retém calor, né? É capaz dele tentar te contradizer, mas essa é a definição de calor. Que o seu corpo ele não tem calor, o calor é simplesmente a troca de energia térmica entre os corpos. Aí a gente vai ter dois tipos de trocas de energia térmica, né? Dois tipos de calor que eu deixei bem definido aqui. A gente vai ter o calor sensível, que ele está associado à mudança de temperatura dos corpos, e a gente vai ter o calor latente, que ele está associado à mudança de estado físico. E a gente vai ter essas duas formulinhas. A fórmula do calor sensível também é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Eu vi que tem uma questão aí na sua lista que fala, né, sobre a equação fundamental da calorimetria. Você precisa saber que essa equação fundamental é a equação do calor sensível, que a gente grava como Q macete. Que macete? Q é a nossa quantidade de calor, M é a massa, ΔT é a nossa variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, C é o nosso calor específico sensível, e na fórmula do calor latente, que a gente grava como Qmol, a gente vai ter o L, que vai ser o calor específico latente. Cada corpo, cada substância vai ter seu próprio calor sensível, seu próprio calor específico sensível e seu próprio calor específico latente. Aí beleza, né? Vamos fazer uma reflexãozinha aqui agora. Se eu tiver um bloco de gelo
a menos qualquer temperatura, né? Menos X graus Celsius. Você sabe que a temperatura de fusão da água é igual a 0 graus Celsius. A temperatura de fusão do gelo é igual a menos graus Celsius. Então, abaixo de 0 graus Celsius, se você tiver água abaixo de 0 graus Celsius, essa água vai estar no estado sólido, logo vai ser gelo. Acima de 0 graus Celsius, pode ser o líquido ou gasoso. Acima de 100 graus Celsius vai ser gasoso e abaixo de 100 graus Celsius vai ser líquido, porque você sabe que a temperatura de ebulição da água é igual a 100 graus Celsius. Então, se a gente tem um bloco de gelo aqui, vamos supor que esse bloco de gelo está a menos 10 graus Celsius. E eu dou um pouco de calor para esse bloco de gelo. Vou dar calor para esse bloco de gelo até que ele atinja a sua temperatura de fusão, que no caso é 0 graus Celsius. Você sabe me definir que tipo de calor eu ofereci para esse bloco de gelo? Se você observar aqui, ele é gelo. Depois de eu transferir calor para ele, ele continua sendo gelo. Isso significa o quê? Não houve troca de estado físico aqui, só houve troca de temperatura. Então, se eu te perguntar qual tipo de calor eu forneci esse gelo, você vai me responder corretamente que foi o calor sensível, porque o calor sensível está associado à mudança de temperatura. Então, nessa setinha aqui a gente pode escrever: o calor fornecido aqui foi o calor sensível. Agora vamos olhar o seguinte, vamos observar o seguinte. Eu forneci mais calor para esse bloco de gelo, agora a 0 graus Celsius, né? Vamos deixar uma observação aqui que 0 graus Celsius é a sua temperatura de fusão. Lembrando que 0 graus Celsius não é a temperatura de fusão de todas as substâncias, 0 graus Celsius é a sua temperatura de fusão da água. E a gente tem um gelo aqui a 0 graus Celsius, sua respectiva temperatura de fusão. Vamos supor que eu forneci mais calor para ele, até ele virar água líquida. Antes era água sólida, virou água líquida. Ainda a 0 graus Celsius. Você sabe me dizer que tipo de calor eu forneci para esse bloco de gelo, para ele sair do estado sólido para o líquido? Do estado sólido para o líquido, a gente tem a fusão, não tem? Isso significa o quê? Que a gente teve uma mudança de estado físico. Ele estava no estado sólido e foi para o estado líquido. Perceba que a temperatura dele não variou. Quando a gente tem mudança de estado físico, a gente tem que tipo de troca de calor? A gente tem o calor latente. O calor latente está associado à mudança de estado físico. E perceba também que na fórmula do calor latente a gente não tem variação de temperatura, igual como a gente tem aqui na do calor sensível. Não tem variação de temperatura. Até porque uma substância ela tem duas tendências, da maneira que eu deixei escrito aqui. Uma substância, ao receber ou ceder calor, possui duas tendências. Ou ela muda de temperatura, ou muda de estado físico. As duas coisas jamais vão ocorrer ao mesmo tempo. Ou o cara muda de estado físico, ou ele muda de temperatura. Na natureza, tudo acontece devagarzinho, uma coisa de cada vez. Então, se eu te perguntar que tipo de calor forneci para esse bloco de gelo? Para ele ir de gelo sólido a 0 graus Celsius para água líquida a 0 graus Celsius, você vai me responder corretamente que o calor que eu forneci para ele foi calor latente. Porque o calor latente está associado à mudança de estado físico. Então, esse calor aqui é o latente. Vamos supor que agora que eu tenho a minha água líquida a 0 graus Celsius, eu forneci mais calor para ela. Eu quero que essa água evapore. Vire vapor. Então, preciso fazer com que essa água atinja a sua temperatura de ebulição, não é? Eu vou precisar que ela saia de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Eu quero que a sua temperatura varie de 0 até 100. Eu quero atingir uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius, não é? Porque eu quero que ela saia de 0 e vá até 100. Logo, ela vai variar a 100 graus Celsius, não é? Você está observando alguma mudança de estado físico aqui? Ela era água a 0 graus Celsius e passou a ser água a 100 graus Celsius. Pois é, né? Não tem mudança de estado físico aqui. A gente só tem mudança de temperatura, variação de temperatura. Logo, você vai me responder corretamente que a troca de calor que eu tive ali foi de calor sensível. O calor que eu forneci para essa água aqui foi calor sensível, porque ela não houve mudança no seu estado físico, só houve mudança na sua temperatura. Então, esse calor aqui é sensível.
Agora vamos supor que eu forneci mais calor ainda, porque eu queria que essa água evaporasse, não é? Então eu precisava que ela atingisse a sua temperatura de ebulição. Para agora essa água sair de água líquida a 100 graus Celsius para vapor a 100 graus Celsius também, você tem que perceber que a sua temperatura não vai variar, só vamos variar o seu estado físico, porque ela vai sair de líquido para gasoso. Como a sua temperatura não varia e ela muda de estado físico, a gente sabe que o tipo de calor que está relacionado com mudança de estado físico é o calor latente. Então, se eu te perguntar que tipo de calor é esse aqui, tu vai me responder calor latente. E se eu quiser que essa água esquente mais ainda, para uma temperatura, que esse vapor esquente mais ainda, para uma temperatura mais elevada, elevada além de 100 graus Celsius, eu vou aplicar nele calor sensível, né? Porque não tem mais como mudar de estado físico. O gasoso é o último estado físico da água, então se eu aumentar a temperatura dele, ele pode ir para qualquer outra temperatura acima de 100. Vamos pôr aqui, por exemplo, 150 graus Celsius. Eu vou precisar fornecer calor sensível a ele, para que ele mude de temperatura. É isso. Vamos agora para um exemplozinho que eu coloquei aqui do lado, que é o exemplo do gelo, né? Eu já expliquei isso aqui embaixo, só que vamos reforçar. No exemplo do gelo eu te disse o quê? Se eu tiver gelo a menos 10 graus Celsius e fornecer calor a esse gelo, fornecer, esquentar, olha aqui os foguinhos, eu estou esquentando esse gelo, fornecer calor para ele. Vou ir fornecendo calor, fornecendo, até que você pode pensar, pô, tu está fornecendo muito calor para esse gelo, cara, ele vai derreter. Mas vamos supor que quando ele chega a 0 graus Celsius, eu paro de fornecer calor para ele. Você acha que esse gelo ainda vai derreter? Pois é, o gelo não vai derreter. Ele vai continuar sendo gelo a 0 graus Celsius se eu parar de fornecer calor para ele. A variação de temperatura, que é a mudança de uma temperatura para outra, não havendo mudança de estado físico, me indica o quê? Que o calor que eu forneci para esse gelo é calor sensível. Se eu quiser calcular a quantidade de calor desse gelo, eu disser que aqui tem uma massa m de gelo, eu vou aplicar na fórmula como? A quantidade de calor que eu forneci a esse gelo, que vai ser igual a massa de gelo, vezes o calor sensível desse gelo, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Logo, a gente vai ter aqui vezes 10. Se eu disser, por exemplo, que esse bloco de gelo tem 1 grama de massa, ele vai continuar tendo 1 grama de massa aqui. A gente vai ter 1. O calor sensível do gelo é uma grandeza fixa, né? O calor sensível do gelo é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. A gente vai colocar aqui 0,5 e a variação de temperatura variou de menos 10 até 0. A gente sabe que variou 10. Esse 1 a gente corta, 0,5 vezes 10, a gente vai ter que o calor que eu forneci a esse gelo vai ser de 5 calorias. Forneci 5 calorias para que um bloco de 1 grama de gelo saísse de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Aí, show de bola. Vamos supor agora que eu vou fornecer mais calor para esse gelo. Ele vai sair de gelo sólido a 0 graus Celsius para água líquida, também a 0 graus Celsius. Para isso acontecer, eu preciso fornecer calor latente a ele, porque não está havendo variação de temperatura, mas está havendo variação de estado físico. Perceba que eu não posso ter um gelo a 1 grau Celsius, por exemplo, que é acima de 0, nem água a menos 1 grau Celsius, que é abaixo de 0, né? O estado de 0 graus Celsius, a temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, é a temperatura onde podem coexistir dois estados, o estado sólido e o estado líquido. E a temperatura de 100 graus Celsius, seguindo a mesma lógica, você sabe que é a temperatura onde pode coexistir o estado líquido e o estado gasoso. Aí, show de bola, né? Se eu fornecer calor para esse gelo e não haver mudança de temperatura, mas sim mudança de estado físico, você sabe que eu forneci calor latente. Vamos supor o seguinte, que esse gelo aqui está a menos 10 graus Celsius e eu transformei ele em água a 0 graus Celsius. Quero que você calcule a quantidade de calor.
esse gelo primeiro vai precisar virar gelo a 0 graus Celsius, logo você sabe que eu apliquei calor sensível, então eu usei a fórmula Q é igual ao mc delta θ. Usei essa fórmula uma vez e calculei a minha quantidade de calor 1. Aí beleza, agora é gelo a 0 graus Celsius, eu quero transformar em água a 0 graus Celsius. A essa quantidade de calor aqui, eu vou precisar somar mais Q é igual a massa vezes o calor latente da água. Porque eu usei dois tipos de calor diferentes. Então, se eu quiser calcular a quantidade de calor total para transformar gelo a menos 10 graus Celsius em água a 0 graus Celsius, eu vou usar dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Então, se eu quiser saber o calor total, eu vou escrever a fórmula como m vezes c vezes delta θ, para ele sair de menos 10 graus Celsius até zero, mais o calor latente, que é a massa vezes o calor latente, para ele sair de sólido para líquido. Aí beleza, tá aqui que uma substância ao receber ou ceder calor possui duas tendências, ou muda de temperatura ou muda de estado físico. Aqui é a nossa reflexão, né? De um gelo a menos 10 graus Celsius até um gás a 150 graus Celsius. E agora vamos falar de capacidade térmica. Capacidade térmica eu deixei definida aqui para você, que é a quantidade de calor necessária para variar 1 grama de determinada massa de uma substância, né? Vamos mexer um pouquinho, vamos brincar um pouquinho com essa fórmula aqui. Capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Se eu escrever a quantidade de calor lá da equação fundamental da calorimetria, que é a fórmula do calor sensível, que macete, que é igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Se eu jogar essa variação de temperatura lá para o outro lado, a gente vai ter o quê? Que massa vezes o calor sensível é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Só que a quantidade de calor dividido pela temperatura, a gente sabe que é a capacidade térmica, não é? Olha aqui. Então vamos substituir. Capacidade térmica a gente também pode escrever assim: massa vezes o calor sensível de uma substância. Então essas são as duas maneiras que a gente tem de escrever a fórmula da capacidade térmica, Q dividido por ΔT, ou C é igual a M vezes o calor específico. Vamos supor aqui que eu tenho um blocão de alguma substância, né? Vamos usar um blocão de gelo. Uma determinada massa de gelo. Vamos supor aqui que eu tenho 5 kg de gelo. No caso são 5.000 gramas de gelo. E eu sei que o calor específico do gelo é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. 0,5 calorias por grama grau Celsius. Eu quero saber a quantidade de calor que eu preciso aplicar nesse bloco de gelo para que a temperatura dele varie 1 grau. Por exemplo, se eu tiver gelo aqui a menos 49 graus Celsius. Só que eu não quero gelo a menos 49 graus Celsius. Eu quero gelo a menos 40 graus Celsius. Eu quero que esse gelo esteja a menos 40 graus Celsius. Então, show. Vai haver uma variação de temperatura aqui, não vai? Vai haver uma variação de temperatura de 9 graus Celsius. Eu consigo aplicar na minha fórmula para saber a quantidade de calor que eu preciso fornecer esse gelo para que a temperatura varie isso aqui. Se eu aplicar na fórmula, eu vou ter o quê? Que a temperatura que está variando, né? Não está havendo mudança de estado físico, então você já sabe que vai ser calor sensível, que é igual a massa de gelo, que é 5.000, vezes o calor sensível do gelo, que é 0,5, vou escrever como 1/2, vezes a variação de temperatura, que é 9. A gente vai colocar aqui 45 vezes 500. 45 vezes 5. 25, 20, 225. A gente vai saber que a quantidade de calor vai ser 225
0,00 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para que esse bloco de gelo varie 9 graus Celsius. Só que se eu quiser saber a quantidade de calor para que esse gelo varie só 1 grau Celsius, aqui ele variou 9, mas eu quero que ele varie só 1 grau Celsius. Aí eu vou dividir pela variação de temperatura do cara, para eu saber quanto que ele vai variar só 1 grau Celsius. Isso daqui já é mais matemática do que física. Se eu dividir pela variação de temperatura desse lado, eu vou dividir pela variação de temperatura desse outro lado. Você sabe que isso aqui é a fórmula da capacidade térmica. Então, a capacidade térmica vai ser igual a 225,00 dividido por 9. Isso daqui é a quantidade de calor necessária para que o gelo varie só 1 grau, para que essa maçona de gelo varie 1 grau só. A fórmula é bem intuitiva, né? C igual a quantidade de calor dividido por ΔT. Se você já tiver todos os elementos da fórmula, né, a massa e o calor específico, você não precisa passar por esse processo todo aqui de calcular a quantidade de calor. Você pode aplicar nessa fórmula aqui, que é mais prática. Vou te mostrar aqui agora. Ó. C é igual a massa, que é 5.000, vezes meio, que vai dar 25,002500. E provavelmente é o que vai dar do resultado disso aqui, né? Dividido por 9 e igual a 2.500. Você viu? É uma fórmula bem mais prática. Se você já tiver os elementos, se você não tiver, tudo bem também, pode fazer dessa outra maneira. Aí show, vamos lá. Aqui estão os elementos da fórmula, que eu já falei, né? Você tem a quantidade de calor, que vai ser medida em caloria, só que pode aparecer para você também em joule, porque energia também é uma unidade, porque joule também é uma unidade de medida de energia, né? Caloria e joule, ambos são unidades de medida de energia. Aí eu coloquei a conversão aqui para você. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, mas geralmente a questão vai te falar isso aqui. Você não precisa gravar isso, porque geralmente a questão vai falar. A gente tem também a unidade de medida de massa, que para a fórmula vai estar geralmente em grama ou em quilograma. Isso vai depender, já vou explicar como. A gente vai ter a variação de temperatura, que pode estar em graus Celsius ou em Kelvin. Lembre que a variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin, logo pode ser em Celsius ou Kelvin, porque a variação de temperatura é igual. Calor específico sensível, caloria por grama grau Celsius. Isso aqui é que geralmente vai nos indicar como vão estar os outros elementos, porque o calor específico ele pode aparecer dessa forma aqui, ó. Quilocaloria dividido por grama grau Celsius. Se o meu calor específico sensível estiver em quilocaloria, a minha massa eu vou ter que usar ela em quilograma. Na verdade, a minha quantidade de calor eu vou precisar usar ela em quilocaloria. Se o meu calor específico estiver desse jeito. Mas vamos supor que o meu calor específico está assim, caloria por quilograma grau Celsius. Se o meu calor específico estiver assim, em quilograma aqui, ó, você sabe que a minha massa eu vou precisar usar em quilograma, não em grama. Pode aparecer de outra forma também. Meu calor específico pode estar assim também, ó, em joule por grama grau Celsius. Aí você já sabe que quando você aplicar na fórmula, você vai ter a quantidade de calor em joule. Se você quiser transformar esse joule por grama grau Celsius em caloria por grama grau Celsius, você tem aqui, ó, a conversão. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Logo, se você pegar isso aqui e dividir por 4,2, você vai acabar transformando nesse aqui de cima. É só fazer uma regrinha de 3 básica. Ou se você tiver caloria por grama grau Celsius e quiser transformar em joule por grama grau Celsius, é só você pegar esse cara e multiplicar por 4,2. Muito fácil de converter, né? É isso. Você tem um calor específico latente como caloria por grama. Muito fácil.
Já falamos de capacidade térmica e agora vamos para o último ponto. A lei geral das trocas de calor. O somatório da minha quantidade de calor cedido mais o somatório da quantidade de calor recebida é igual a zero. Vamos supor que eu tenho um recipiente aqui que não troca calor com o lado de fora. As trocas de calor nesse recipiente aqui só vão ocorrer dentro dele. Aí vamos supor que eu vou ter dois corpos, um corpo A e um corpo B. Vamos supor que o meu corpo A está mais quente que o meu corpo B. O corpo A está quente e o corpo B está frio. A tendência natural da natureza é a troca de calor, fluxo de calor, ser do corpo A para o corpo B. O corpo A vai fornecer energia térmica para o corpo B. Então vamos supor que o meu corpo A vai ceder uma quantidade de calor igual a 400 calorias. Se ele está cedendo calor, a quantidade de calor dele vai ser negativa, né? Esse sinal de menos aqui vai indicar que a quantidade de calor, que o calor dele está sendo cedido. Se o meu corpo A está cedendo 400 calorias dentro desse recipiente, significa que alguém vai estar recebendo 400 calorias. Quem é o único outro corpo que está dentro desse recipiente para estar ganhando 400 calorias? É o B. Logo, meu corpo B vai estar absorvendo 400 calorias. Isso daqui, da forma que eu deixei para você, é bem bobinho, né? Fica até muito fácil de entender. Só que é isso aqui mesmo. Parece que está errado, só que não. É bem fácil. A quantidade de calor cedido, você vê que a quantidade de calor cedido dentro desse recipiente foi de menos 400 calorias. E a quantidade de calor recebido dentro desse recipiente foi de mais 400 calorias. Aí se você somar menos 400 mais 400 vai dar igual a zero. A quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido dentro de um recipiente vai ser sempre igual a zero. Agora a gente pode fazer um modelo de questão, né? Esse daqui vai ser o pior dos casos para você. Vai ser o tipo de questão mais difícil que pode aparecer para você. Que é você ter uma substância lá no estado sólido e ele querer que você transforme lá no vapor. Aí você vai ter que ir do sólido, fornecer calor sensível até a temperatura de fusão, aí ele vai ficar líquido. Você tem que fornecer calor sensível até a temperatura de ebulição. Na temperatura de ebulição tem que fornecer latente para ele mudar de estado físico e assim vai. Vamos ler o enunciado. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor a 150 graus Celsius? Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos marcar as informações. Quantidade de calor necessária para transformar uma massa de 100 gramas de gelo a menos 10 em vapor a 150 graus Celsius. E aqui as informações que ele precisa me dar na questão. Sempre que tiver esse tipo de questão, ele vai te dar as informações dela, né? O calor latente de fusão do gelo, latente de vaporização da água, calor específico do gelo, calor específico da água e calor específico do vapor. Beleza, a gente sabe que a nossa massa é igual a 100 gramas e a nossa temperatura inicial do gelo é menos 10 graus Celsius. Então eu tenho gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius. Para eu começar o nosso processo, eu vou precisar derreter esse gelo, porque eu quero que ele vire vapor, não é? Então ele vai começar como gelo a menos 10 graus Celsius. Vai ter que ir para a temperatura de fusão do gelo. Aqui eu vou ter que fornecer a ele calor sensível, para ele ir de menos 10 a 0. Depois ele vai ter que fundir de 0 sólido para 0 líquido. Aqui a gente vai ter que fornecer calor latente para haver a mudança de estado físico. De 0 graus Celsius, a água líquida, para a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, não vai haver mudança de estado físico, vai haver só mudança de temperatura. Então aqui a quantidade de calor precisa ser sensível. E aqui vai variar só o estado físico também, né? De água líquida a 100 graus Celsius para vapor a 100 graus Celsius. Então vai variar o estado físico, a temperatura permanece a mesma. Então aqui o calor fornecido vai ter que ser latente. E como ele quer vapor a 150 graus Celsius, quando ele chegar em vapor a 100 graus Celsius, vamos ter que fornecer calor sensível para a temperatura dele variar.
não havendo variação de mudança de estado físico. Vamos calcular isso tudo agora, né? A quantidade de calor sensível que eu vou precisar fornecer ao gelo, para ele sair de menos 10 a 0. Você consegue ver aqui que a temperatura vai variar 10 graus Celsius. Se eu fizer aqui a variação de temperatura devagar para você, vai ficar a temperatura final menos temperatura inicial. A nossa variação de temperatura vai ser 0, que é a temperatura final, menos 10 graus Celsius. Esse menos aqui é da fórmula, esse menos aqui é o da temperatura, que é negativa. Logo, a gente vai ter que a nossa variação de temperatura é 0 mais 10, que é igual a 10 graus Celsius. A nossa temperatura variou 10 graus Celsius. Vamos aplicar na fórmula do calor sensível. A quantidade de calor é igual a massa, calor sensível, vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor que eu vou precisar fornecer aqui vai ser igual a massa do gelo, que é igual a 100 gramas, vezes o calor sensível do gelo, calor específico do gelo 0,5, vou escrever como 1 sobre 2, vezes a variação de temperatura, que foi igual a 10. Então, a quantidade de calor que eu vou precisar fornecer aqui, esse 2 com esse 10 vai dar 5, 5 vezes 100 vai dar 500, vou fornecer inicialmente 500 calorias. Beleza, agora, depois de fornecer 500 calorias, ele vai ser gelo a 0 graus Celsius. Gelo a 0 graus Celsius ele vai fundir e vai virar água líquida. Para isso acontecer, eu preciso fornecer calor latente. O calor latente vai ser igual a massa de gelo, que é igual a 100, vezes o latente de fusão do gelo. Calor latente de fusão do gelo, 80. Escreve 80 aqui. É só isso, né? A fórmula é massa vezes o calor latente. O calor latente vai ser igual a 100 vezes 80. Então, o calor latente aqui vai ser igual a 8.000 calorias. Então, vou ter que fornecer mais 8.000 calorias. Depois de fornecer 8.000 calorias, agora vira água líquida a 0 graus Celsius. Agora eu preciso que passe de água líquida a 0 graus Celsius para água líquida a 100 graus Celsius. Então, vamos ver quanto de calor sensível eu preciso fornecer para isso acontecer. A massa é 100, o calor sensível da água agora é 1, e a variação de temperatura é igual a 100. Porque de 0 até 100 vai ficar 100 menos 0, que vai dar 100. Então, o calor sensível aqui vai ser igual a 10.000 calorias. Agora eu tenho água líquida a 100 graus Celsius. Eu preciso que essa água líquida a 100 graus Celsius vaporize. Então, vou fornecer calor latente, massa vezes o latente. Agora é o calor latente de vaporização. A massa continua sendo 100. Calor latente de vaporização da água, 540 calorias. 100 vezes 540. O nosso calor latente vai ser igual a 640 calorias. Agora a gente tem vapor a 100 graus Celsius e eu quero que esse vapor a 100 graus Celsius vire vapor a 150. Vou precisar fornecer calor sensível. Vai ser massa 100 vezes o calor específico do gelo não, do vapor. Calor específico do vapor, 0,48. Vezes 0,48 vezes a variação de temperatura. Se foi de 100 para 150, variou 50 graus Celsius. Nosso calor sensível vai ser igual a 100 vezes 48, vai dar 48, vezes 50. A gente faz aqui rapidinho, 48 vezes 5, vai dar 40, 20, 24, vai dar 2.400. Aí o calor sensível aqui vai ser igual a 2.400. Agora, qual foi a ideia? A gente calculou as quantidades de calor para esse processo inteiro acontecer daqui até aqui, depois daqui até aqui, daqui até aqui, e assim em diante. Só que eu quero a quantidade de calor total. Qual a quantidade de calor necessária para transformar daqui até aqui? Então, eu preciso fazer o quê? Somar todas essas quantidades de calor que eu usei aqui. Eu vou saber a quantidade de calor total para transformar gelo sólido a menos 10 graus Celsius em vapor a 150 graus Celsius.
Eu somo todos esses caras aqui, que vai dar o quê? 500 mais 800 vai dar 8.500, mais 10.000 vai dar 18.500, mais 640 vai dar 0, 4, 11, 8, 9, 1, mais 2.400 vai dar 0, 4, 5, 11, 1, 2. E é isso, né? Acabou no 2.400. Então, essa é a quantidade de calor total que eu preciso fornecer a gelo a menos 10 graus Celsius para eu transformar em vapor a 150 graus Celsius. 21.540 calorias. Esse é o gabarito da questão.